a antiga interpretação. Agora, gostaria de fazer algumas observações sobre a antiga interpretação da passagem que estamos estudando, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água. 1 Pedro 3, 17 a 20. Os pais da igreja em geral entenderam que a passagem falava dos espíritos dos justos do passado, que foram mantidos em prisão conforme imaginavam, até a descida de Cristo ao Hades, quando então foram libertos por ele. O texto, porém, diverge tanto dessa interpretação quanto da outra no capítulo anterior. Vejamos. Número 1. Os indivíduos são espíritos desobedientes, que foram eliminados pela ira de Deus por meio do dilúvio. Número 2. O texto não diz que eles foram libertos por Cristo, mas apenas que ele dirigiu-se a eles. Número 3. Eles ainda são, abre aspas, espíritos em prisão, fecha aspas, para tornar a teoria verdadeira, assim como ocorre no exemplo do capítulo anterior, é necessária a inserção de uma nota sobre o tempo. Assim devemos ler, abre aspas, os espíritos que estavam, mas agora não estão em prisão, fecha aspas, o acréscimo antigo sendo o oposto do moderno. Número 4, na escritura, as palavras, abre aspas, em prisão, fecha aspas, não significam tanto a custódia segura, quanto o lugar de detenção e punição dos devedores e malfeitores, sejam reais ou de má fama. Observe, por exemplo, estes textos. Barrabás fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, conforme Lucas 23, 19 e 25. Pedro, pois, era guardado na prisão, Atos 12, 5 e Atos 12, de 1 a 5. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Apocalipse 20, verso 7. A verdadeira interpretação. Gostaria de chamar a atenção do leitor para estabelecer em seguida a verdadeira interpretação do texto em estudo. Toda perplexidade na interpretação moderna surge da tentativa de entender que a cena descrita é apenas o caso comum de, número 1, homens, número 2, que ouviram a pregação, número 3, enquanto estavam vivos, 4, e a ouviram por outros homens, 5, eles foram desobedientes e morreram na incredulidade, 6, foram lançados em uma punição interminável, 7, e permanecem imutavelmente na incredulidade, sem a oferta de outra esperança. Espero provar ao contrário, que Pedro alude a um ato extremamente misterioso e em muitos aspectos completamente oposto a qualquer coisa que está acontecendo agora. A cena descrita fala de 1, espíritos e não de homens. 2, de espíritos que ouviram a pregação, não enquanto estavam vivos. 3, e nem a ouviram por um homem na carne. Fala de 4, espíritos desobedientes que até a morte foram desobedientes aos mandamentos de Deus. 5, que foram lançados em um lugar de punição. 6, onde Jesus pregou para eles. 7, e por tal pregação o caráter deles foi transformado. 8, embora ainda permaneçam por certo tempo definido sob as consequências do seu pecado. Estou convencido de que essa interpretação coincide com o ensino de Pedro, tanto na passagem em estudo quanto em outras a serem citadas.
O caso é apresentado como misterioso e excepcional, o que é evidente pela conjunção grega cai, entre aspas até, que o apóstolo Pedro usou e foi omitida nas traduções, no qual, no Espírito, Cristo foi e pregou até 5 aos espíritos em prisão. O fato de Cristo ter pregado aos homens na carne e sob misericórdia não foi comparativamente extraordinário, porém o fato no texto em estudo foi extraordinário em ambos os pontos, como o inverso de sua ação anterior. O capítulo seguinte de 1 Pedro apresenta o mesmo ato com a mesma marca de admiração, pois por isso foi o evangelho pregado até cai aos mortos. 1 Pedro 4, 6. Nota 5. A conjunção grega cai intensifica a palavra que imediatamente a precede. Veja estes exemplos. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 8, 27. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Lucas 12, 7. Para que não sejais porventura achados, até pelejando contra Deus. Atos 5, 39. Ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Atos 10, 45. Até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Atos 11, 18. Em todas essas citações bíblicas, os grifos são meus. Consequentemente, também o significado mais importante é dado à declaração do apóstolo em 1 Pedro 3. Primeiro, fala da morte de Cristo por nós, isto é, homens, versículo 18, para em seguida falar até daqueles de outra raça, os versos 19 a 20, e então, após a menção dos espíritos, voltar para nós, homens, no verso 21. Assim, a palavra foi, em 1 Pedro 3,19, recebe sua devida força, indicando movimento local. A passagem em estudo apresenta outro exemplo do uso da mesma palavra, onde temos de aceitar o significado de movimento local do Salvador após a sua ressurreição. Com que direito então negamos esse seu movimento depois da sua morte? Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3,19. Cristo, depois de ir para o céu, está à destra de Deus. 1 Pedro 3,22. Dirá alguém que o movimento local não é usado em relação à pregação? Os textos bíblicos a seguir, com os grifos meus, respondem: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Mateus 10, 6 a 7. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Mateus 11, 1. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Há uma exceção feita à palavra grega traduzida por pregar, visto que não significa proclamar o evangelho propriamente dito, mas é aplicável a qualquer tipo de proclamação. É verdade, mas se a passagem misteriosa do capítulo seguinte, em 1 Pedro 4, 6, refere-se ao mesmo assunto, então a força da observação esvai-se, porque Pedro emprega a palavra grega habitual que expressa a pregação do Evangelho. Farei agora um comentário com relação aos indivíduos a quem Jesus pregou. Penso que todos concordamos que espíritos não é um termo empregado para indicar homens vivos. Esse termo tem dois significados. Os espíritos são seres de ordem superior à dos homens. São criaturas desencarnadas. Ele meramente com a palavra expeliu os espíritos. Mateus 8, 16.
Alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem. Lucas 10, 20. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Atos 16, 16 a 18. 2. O termo espíritos diz respeito à parte imortal dos homens que morreram. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7, 59. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus 12, 23. A passagem em estudo ajusta-se a qualquer um dos dois sentidos ou a ambos combinados, pois os seres de quem ela trata são seres de ordem mais elevada que a dos homens, que outrora viveram como homens e que, por terem morrido como homens, serão julgados como homens. Em ambos os sentidos, a passagem também concorda com a outra ocorrência da palavra grega, conforme foi aplicada a Jesus. A palavra é usada para referir-se à parte imortal de Jesus, tanto na vida como no momento da sua morte. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Mateus 27, 50. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Marcos 8, 12. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. João 19, 30. Isso com certeza confirma mais fortemente a interpretação. Jesus, de natureza superior à do homem, uma vez encarnado como homem e depois um espírito desencarnado, pregou àqueles indivíduos que estavam em igual condição. Assim também é mantida a oposição comum entre carne e espírito, ou o corpo mortal e a parte imortal do homem. Como homem na carne, Jesus pregou a nós na carne para reconciliar-nos com Deus. Mas como espírito, ele também pregou até os espíritos em prisão para trazer de volta aqueles que outrora foram rebeldes a Deus. Desse modo, vemos a ligação que há entre a pregação e a morte de Jesus. Na morte, ele foi para o meio dos mortos, os espíritos dos que morreram. Como ele serviu durante o tempo em que ficou separado do corpo, a Escritura não informa, exceto os ensinos dados pela passagem em estudo e pela outra de 1 Pedro 4. A ligação também é, de outro ponto de vista, excelente. Se Deus ordenou que vós sofresseis, diz o apóstolo Pedro, é preferível que sofrais por fazerdes o bem e com uma boa consciência do que sofrais por desobedecerdes a ele. Quando vós sofreis por fazerdes o bem, vós estáis sofrendo como Cristo sofreu. É preferível isso do que sofrerdes como os espíritos desobedientes dos dias de Noé foram obrigados a sofrer por fazerem más ações, ainda que pela misericórdia de Deus, no fim, eles sejam salvos. Essa interpretação expõe dificuldades que os estudiosos consideram insuperáveis. Abre aspas. Se alguém defender que a passagem significa que Cristo desceu ao Hades e pregou aos que ali estavam presos, então poderia ser entendido que ele pregou àquele grupo específico de espíritos perdidos que pertenceram à geração particular em que Noé viveu. 1. Por que Cristo faria isso? 2. Como haveria essa separação no Hades para que isso pudesse ser feito? 3. Qual foi a natureza da mensagem que Cristo entregou àquele grupo? Essas são perguntas impossíveis de serem respondidas por quem sustente a opinião de que Cristo, após a morte, desceu ao Hades para pregar. Fecha aspas. Vejamos se conseguimos respondê-las. Em primeiro lugar, suponhamos que os espíritos a quem Jesus foi e pregou eram anjos,
que abandonaram sua posição para viverem com os homens. Assim ofenderam a Deus e, perecendo no dilúvio, foram confinados em um lugar de punição separado, o qual é chamado pelo nome peculiar de Tártaro. Com isso em vista, entenderíamos como Cristo pôde pregar para eles, e para eles somente se esses espíritos não estão no fogo e em tormentos. Como estão as almas dos ímpios, conforme Lucas 16, 23 a 25, mas apenas nas trevas e em cadeias. Então temos outra linha de distinção traçada, e isso responde à segunda dificuldade. Em segundo lugar, a mesma suposição nos capacita a entender por que a mensagem de misericórdia devia ser oferecida a esses espíritos. Eles se intrometeram no mundo do pecado e, portanto, participaram de suas consequências. Pelo exemplo e ensino, endureceram os homens a rebelião contra Deus, mas sofreram a morte como a pena imposta aos homens. Por conseguinte, foi flagrante a graça de Deus enviar a esses espíritos que sofriam justamente um raio da esperança que ele dispensa tão misericordiosamente aos homens. Eles receberam a morte como a pena devida a homens pecadores, mas também ouviram o Evangelho como parte da misericórdia ordenada para os homens. Daí a peculiaridade do tempo da pregação do Evangelho para eles. Por considerá-los homens sob pena de morte, Deus poderia considerá-los objetos de misericórdia. Por isso eles também se apresentarão e serão julgados como homens no tribunal de Jesus Cristo. Isso responde à primeira dificuldade. Desse modo, vemos também a exatidão da linguagem bíblica. Jesus pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes nos dias de Noé. 1 Pedro 3, 19 e 20. O artigo os em os espíritos indica que o Salvador proclamou a mensagem a todos daquela classe. Mas no capítulo seguinte, quando Pedro fala da pregação aos mortos, ele omite o artigo em 1 Pedro 4, 6, porque Jesus não pregou a todos os mortos. Na verdade, ele não pregou a nenhum, exceto a classe especial acima indicada. Nos dias de Noé, nem todos os homens foram desobedientes, sem exceção, mas esses espíritos foram. Em terceiro lugar, pelo mesmo ponto de vista, temos um vislumbre da mensagem de misericórdia que Jesus pregou para os espíritos em prisão. O Salvador, tendo vivido e morrido, é Senhor tanto dos vivos como dos mortos, e a ele se agradou tornar sua morte disponível para a salvação desses espíritos outrora rebeldes. Para eles, a peculiaridade na aplicação da misericórdia é que eles ainda estão sofrendo a pena de sua punição externa, que deverá durar até que o grande dia do Senhor traga Jesus de volta à terra novamente. Isso responde à terceira dificuldade. Assim, vemos como Jesus cumpre, em certo sentido glorioso, o tipo de José na prisão. Ele predisse para uma classe de ministros do Supremo Rei a misericórdia de Deus ainda reservada para eles, e para outra classe os julgamentos de Deus a serem cumpridos sobre eles, embora ambas as porções devem ocorrer no mesmo dia festivo que se aproxima. Pela mesma interpretação, descobrimos também a força da expressão noutro tempo, que está relacionada com a informação concernente à desobediência dos espíritos, os espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes. 1 Pedro 3, 19b a 20a. Nesse caso, a questão também é surpreendente e misteriosa. Tendo o indivíduo entrado na prisão,
a punição é perpétua, de modo que qualquer alteração na condição espiritual do prisioneiro é impossível. Mas aqui está implícito que, embora o confinamento ainda prossiga, a desobediência que causou o aprisionamento não existe mais. A mudança também, como indica claramente o texto em estudo, deveu-se à pregação da misericórdia oferecida a eles por Jesus. Tão logo ouviram a notícia da possível reconciliação com Deus, eles a receberam e agora não estão mais em inimizade com Deus, ao mesmo tempo que Deus também pode perdoá-los. Neste ponto, a teoria oposta falha novamente. Ela não aceita a força evidente da expressão noutro tempo, de 1 Pedro 3,20, porque ela é fatal. Ela mostraria que o caso mencionado não é o caso comum de homens que vivem sob as advertências de Deus. A teoria oposta advoga. A linguagem aqui não indica que eles haviam cessado de ser desobedientes, ou que eles tornaram-se obedientes no tempo em que o apóstolo escreveu. A isso respondemos que a expressão indica tão verdadeira e vigorosamente quanto as palavras podem expressar que houve mudança espiritual dos espíritos e que todo leitor, seja qual for a sua teoria, a percebe. O próprio comentário feito em oposição à expressão, por ter sido considerada destrutiva a teoria do escritor, mostra quão óbvia é sua força, mas continua a teoria oposta, abre aspas, dizer que os homens foram rebeldes anteriormente ou rebeldes numa época específica não é evidência de que o sejam agora. A ilustração confunde determinada classe de homens em uma época anterior com a totalidade da humanidade que agora existe. Para tornar a ilustração semelhante ao presente caso, é necessário especificar a rebelião anterior de certa classe de homens e referir-se a essa mesma classe em todo o texto. Paulo escreveu que os efésios convertidos eram noutro tempo trevas. Isso não indica que eles não eram mais trevas? Indica com certeza, mesmo que não houvesse a frase adicional. Mas agora sois luz no Senhor. Efésios 5:8. Ele fala também acerca deles, antes estáveis longe. Isso não implica que agora eles estavam perto? Implica, ainda que não houvesse a frase explicativa, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, em Efésios 2:8. A respeito de Onésimo, Paulo escreveu para Filemon, o qual noutro tempo te foi inútil. Qual é a dedução óbvia? Esta frase é acrescentada, mas agora a ti e a mim muito útil. Filemon 11. Há uma dificuldade que não consigo esclarecer plenamente, embora não seja essencial como prova da interpretação que tenho exposto. Ele está em morto, sim, na carne, mas vivificado no espírito. 1 Pedro 3,18. A palavra vivificado significa a recuperação da vida após a morte, de modo que parece não expressar adequadamente a retenção da vida do Salvador após a morte. Por conseguinte, alguns estudiosos interpretam que o próprio Salvador ressuscitou o seu corpo morto pelo seu poder divino ou pelo poder do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não está em vista, porque o artigo não é usado, e a oposição entre carne e espírito prova que a palavra vivificado refere-se à carne e ao espírito da mesma pessoa, Jesus Cristo. Está igualmente claro que a palavra vivificado também não se refere à ressurreição de Jesus, porque assim perde-se o paralelismo que há entre as duas frases do versículo, morto na carne e vivificado no espírito. O espírito foi feito à causa da vida do Salvador, mas a carne não foi a causa da morte do Salvador. Ele não foi morto pela carne,
e portanto não estamos tendo razão se dissermos que ele foi vivificado pelo seu Espírito. Embora os intérpretes reconheçam que o ponto em questão não é de fácil compreensão, a teoria oposta fica muito sobrecarregada de dificuldades quanto ao dito ponto, e até nesse quesito divergimos. Talvez possamos sugerir um sentido que dará à palavra sua força. Os espíritos dos justos estão, ao que parece, em um estado de inatividade, mas não de insensibilidade durante o estado intermediário. O Espírito de Jesus foi, talvez, uma exceção à regra, pois mesmo depois da morte, estava tão cheio de vida e energia que pregou aos espíritos em prisão. Resumindo, a teoria que aqui combati opõe-se às declarações de Pedro em todos os pontos importantes. Diverge ou rejeita as afirmativas do apóstolo sobre 1. O tempo da pregação. 2. A pessoa do pregador. 3. Os indivíduos que ouviram a pregação. 4. O estado exterior dos indivíduos. 5. A condição dos indivíduos antes da pregação. 6. A ligação com a morte de Jesus. E 7. A atual condição espiritual dos indivíduos. Os intérpretes sustentam que Noé foi o pregador e não Cristo, em qualquer outro sentido, senão naquele em que o Pai ou o Espírito Santo foi o pregador. Afirmam que os indivíduos que ouviram a pregação não eram espíritos, nem espíritos em prisão, quando Cristo pregou, mas homens que viviam em liberdade na terra. Suprem uma omissão imaginária do apóstolo, ainda que seja evidente que Pedro tinha diante de si a condição anterior dos indivíduos e contrastou a obediência e a liberdade que mantinham na terra durante os dias de Noé com a desobediência e o aprisionamento que agora mantinham. A teoria rejeita a implicação evidente de que a pregação ocorreu depois da morte de Cristo. Se confiarmos na teoria dos intérpretes, o apóstolo estranhamente omite o que é verdadeiro e insere o que não é. Ele deveria ter dito os espíritos agora, e não então em prisão. Ele coloca a palavra foi antes de pregou, e no outro tempo, antes de desobedientes, quando não havia nem noção de localidade naquela época, nem obediência vigente agora. Não é isso ensinar a Escritura ao invés de ouvi-la? Não é isso distorcer a Escritura, embora com a intenção de defender uma verdade aparentemente em perigo? Isso não brota da incredulidade do coração que tem medo de crer em todas as palavras de Deus? Claro que podemos ter a mais absoluta certeza de que a palavra de Deus não ensina o purgatório como a última esperança para pecadores que pecaram a vida inteira, mas eu preferiria crer no purgatório do que distorcer uma passagem da Santa Escritura que ensinasse essa doutrina. 2 suposições. Passemos agora a examinar outra passagem bíblica que é tão combatida quanto a passagem que acabamos de estudar. Porém, ainda que seja tão igualmente misteriosa, a passagem que iremos analisar está em completa harmonia com a interpretação que oferecemos, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. 1 Pedro 4, 3-6.
Vemos novamente a mesma dificuldade que há em 1 Pedro 3, 17 a 20, e para fugir dela, os intérpretes inventaram a teoria que debatemos nos capítulos anteriores. Aqui temos a pregação aos mortos, e também para livrarem-se de uma doutrina tão misteriosa e intragável. Os intérpretes lançam mão de duas suposições, as quais passamos a estudar. Primeira suposição. A primeira suposição é que os indivíduos mencionados são pessoas mortas espiritualmente e não naturalmente. Contra a ideia, desdobramos a resposta em três partes. Em primeiro lugar, o que há então de peculiar no caso? O Evangelho não é sempre pregado para pessoas? A mensagem de perdão e regeneração tem algum significado quando é pregado aos que já estão perdoados e vivos para Deus? A pregação no texto em estudo é suplementar à comum. É normalmente dirigida aos vivos, mas aqui é dirigida também aos mortos. É excepcional, é marcada como pregação singular. Foi pregado até aos mortos. 1 Pedro 4:6. Em segundo lugar, a palavra mortos significa os mortos naturalmente, como mostram as palavras antecedentes. Aquele que é competente para julgar vivos e mortos. 1 Pedro 4:5. Ninguém contesta que as palavras referem-se aos que morreram naturalmente. Por conseguinte, o mesmo sentido também ocorre no versículo seguinte, de 1 Pedro 4:6. Em terceiro e último lugar, a declaração "foi o evangelho pregado também a mortos" se dá como um ato realizado no passado, o que indica que a pregação aos mortos não acontece mais. Isso não seria verdadeiro caso a indicação fosse aos espiritualmente mortos. Segunda suposição. A segunda suposição, que adota o mesmo recurso utilizado para resolver a dificuldade de Jesus ter pregado aos espíritos em prisão, em 1 Pedro 3,19, e insere uma observação de tempo onde o apóstolo Pedro não inseriu. Assim sustentam os intérpretes. A interpretação mais natural e óbvia é referi-la àqueles que estavam então mortos, a quem o evangelho fora pregado enquanto estavam vivos e que haviam se tornado cristãos verdadeiros. Ele, Pedro, portanto, diz que o propósito de anunciar o evangelho a eles foi que, embora pudessem ser julgados pelos homens da maneira habitual e levados à morte, ainda assim, no tocante à sua natureza mais elevada e mais nobre, o espírito, eles pudessem viver para Deus. Contra tal interpretação, aplicam-se os mesmos princípios que foram anunciados em 1 Pedro 3,19. Desse modo, inserir uma observação de tempo e torná-la enfática é contradizer a declaração do apóstolo e não aceitá-la. É dizer que as suas palavras, sem o acréscimo, são enganosas e falsas. Foi o evangelho pregado também aos que agora realmente estão, mas então não estavam mortos. 1 Pedro 4:6. O caso apresentado pelo apóstolo é um tipo de pregação adicional ao estilo comum de discursar para os vivos. Foi uma exceção misteriosa. Foi o que acabamos de observar. O tempo declarado por Pedro não está mais no presente. A pregação aconteceu uma vez, mas não continua mais. Se a pregação fosse a mensagem comum, ela ainda continuaria a ser pregada. A interpretação dos intérpretes supõe que a pregação foi feita aos crentes, que foram martirizados por causa de Cristo. Caso a suposição fosse verdadeira, algumas palavras deveriam constar no texto originalmente para que isso fosse expressado. A Escritura fala dos mortos em Cristo, onde distingue os crentes. O propósito do Evangelho não deveria agora estar tão claro que poderia ser facilmente descrito? Será que Deus faz com que o Evangelho seja pregado aos homens vivos agora,
para que eles sejam julgados por homens na carne e condenados à morte? A Bíblia não diz que o Evangelho foi pregado somente aos crentes, para que sejam julgados pelos homens. A ideia foi inserida sem autoridade bíblica, mas, mesmo que aceitemos que o Evangelho é pregado somente aos crentes, é este o primeiro propósito do Evangelho, para que eles sejam condenados e martirizados? Digo o primeiro propósito, pois os intérpretes citam o primeiro dos dois intentos específicos da pregação. O autor que ofereceu a interpretação viu a escabrosidade da ideia e a colocou como resultado, mas como consequência indireta, e não como resultado principal e designado. Será que somente os mártires devem viver para Deus em espírito? Somente eles devem viver para Deus quando são espíritos, e não enquanto estavam na carne? Que isso seja suficiente para provar a falta de integridade da interpretação popular. Uma teoria mais de acordo com Pedro. Examinemos agora uma teoria que está mais de acordo com as palavras do apóstolo Pedro. Imaginemos que a passagem em estudo refira-se às mesmas pessoas e à mesma circunstância misteriosa que as mencionadas no capítulo anterior, e tudo fluirá tranquilamente daí em diante. Observemos a ligação. Assim como Jesus sofreu na carne por vós, vós deveis esperar o mesmo. Não vivais mais para as concupiscências da carne. O mundo realmente se admira por vós permanecerdes indiferentes à sua indulgência desenfreada. Eles não veem que o julgamento está vindo rapidamente sobre eles por causa disso, mas eles terão de prestar contas a Jesus, o juiz dos vivos e dos mortos. No mesmo ponto do sofrimento de Jesus até a morte, surge novamente o mesmo assunto diante do apóstolo. Se supormos que as pessoas para quem Jesus pregou depois da morte são espíritos, os quais pela indulgência nas concupiscências dos homens foram condenadas ao castigo, a ligação então ficará evidente. A ideia de Cristo julgar os homens traz à mente de Pedro o pensamento de que esses espíritos, embora superiores aos homens, serão colocados dentro da esfera do julgamento de Jesus, por terem ouvido a mensagem do Evangelho. Admite-se que o juiz é o mesmo em ambos os casos. Jesus, que irá julgar os homens vivos, também julgará os mortos, entre os quais estão esses espíritos. Mas a pregação aos mortos tinha apenas o propósito de justiça? Não. Na verdade, era um de seus desígnios. Como resultado direto desse desígnio, eles se levantarão dentre os mortos e permanecerão como homens em corpos mortais. Isso esclarece a expressão, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, 1 Pedro 4:6. Havia, porém, mais um propósito de misericórdia incluso naquela estranha pregação da graça. Antes que assumam a carne na ressurreição, foi o propósito de Deus, que tendo crido na mensagem, eles vivessem para Ele, ainda que permanecessem como espíritos desencarnados e estivessem cumprindo a justa pena da culpa, e assim aguardassem a mesma era de libertação que está designada aos santos da humanidade. Portanto, as boas novas para eles é a salvação na ressurreição, depois de passarem pelo julgamento do tribunal de Jesus Cristo. Por causa da sua relação com os homens, eles serão julgados na carne, no tocante à atual e permanente relação que têm para com Deus. Eles vivem para Ele em espírito. Desse modo, explicamos o tempo passado. Foi uma maravilhosa proclamação feita uma única vez por Cristo Jesus, quando ele era espírito desencarnado. O fato aconteceu muito tempo antes de Pedro escrever e nunca mais irá acontecer.
De acordo com a interpretação popular, se o verbo estivesse no tempo presente, o apóstolo estaria apenas declarando o curso comum do Evangelho e seus resultados. Em suma, a interpretação comumente aceita viola a declaração do apóstolo Pedro em 7 pontos. 1. Supõe que os destinatários da pregação estavam vivos quando a ouviram, enquanto o apóstolo afirma que a pregação foi dirigida aos mortos. 2. Sugere que os crentes vivos são os destinatários julgados e julgados pelos homens. As palavras de Pedro propõem um julgamento futuro e é Deus quem julgará. 3. A teoria infringe o tempo verbal. Pedro apregoa que foi algo no passado e não que será algo no futuro. 4. Deturpa o tempo do julgamento. 5. Desvirtua a pessoa do juiz. 6. Destrói a força da palavra até, em 1 Pedro 4, 6. 7. Expõe erradamente o propósito do Evangelho. Em outras palavras, nenhuma teoria pode explicar a passagem corretamente se não admitir duas pregações: a pregação comum feita para os homens vivos na carne e o caso extraordinário e excepcional, que é assinalado como uma nota de surpresa. A ordem sugerida é: 1. A pregação a esses ouvintes depois que morreram. 2. A vida que presentemente têm para Deus. E 3. O futuro julgamento que terão. Se supormos que aqui o apóstolo Pedro está falando dos mesmos indivíduos que na misteriosa passagem de 1 Pedro 3, veremos que há uma linda harmonia entre as duas. Em um caso, Jesus foi e pregou, e em outro, aquele que é competente para julgar vivos e mortos, pregou o Evangelho. 1 Pedro 3,19 e capítulo 4, versos 5 e 6. Quem poderia pregar aos mortos, senão alguém morto? Quem entra e sai da prisão com segurança, senão Jesus? Ninguém, senão um dos justos, poderia entrar e sair do meio dos perdidos. Para as outras pessoas, forma-se um grande abismo à frente. Mas Jesus, sofrendo pelo pecado, entrou na prisão, pagou a pena e saiu. De modo que somos obrigados a relacionar isso com a declaração anterior que diz que Jesus pregou. Há harmonia também nos destinatários mencionados. Em um caso são espíritos e em outro mortos. 1 Pedro 3,19 e 4, 6. Julgamos corretamente ao afirmar que os espíritos em prisão referem-se aos espíritos dos que morreram. Também aprendemos com a frase, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, 1 Pedro 4, 6, que os indivíduos a serem julgados e a quem o Evangelho foi pregado eram algo mais do que homens. As palavras podem muito bem ser traduzidas por para que sejais julgados como homens. Ora, dizer que os homens serão julgados como homens seria algo banal, mas dizer que os anjos serão julgados como homens por Jesus quando ele vier para julgar o mundo da humanidade em suas duas grandes divisões, vivos e mortos, é realmente algo novo. E visto que os santos vêm com Cristo, se esses forem anjos, temos ao mesmo tempo um significado e uma explicação para a frase: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? 1 Coríntios 6, 3. Observe novamente que outrora esses indivíduos eram desobedientes, mas agora foram restaurados e que eles serão como os mencionados no caso anterior, julgados como homens, a saber, como transgressores. Portanto, eles cometeram alguma transgressão. O Evangelho também foi pregado para eles, e o Evangelho é a proclamação de misericórdia aos pecadores. Tendo em vista que o Evangelho foi pregado para eles, então eles eram pecadores e ouviram a misericórdia de Deus. A pregação mudou os seus corações. Eles vivem no Espírito segundo Deus. 1 Pedro 4, 6. Ou seja, eles têm a vida espiritual
e mesmo que tenham de ser julgados, não serão condenados.